online, sempre correndo na ânsia de ver, de ter, de saber. Como se a próxima notificação pudesse me preencher. Deslizo o dedo, me comparo. Vivo 1000 vidas que não são a minha. Influências com noção e carro. E eu com boleto, dor e rotina. Acordo cedo, volto tarde. Trabalho, ajudo, mas quem me ampara? Sem terapia, sem descanso, sem conforto, só cobrança em casa. Conectado à rede, desconectado do mundo. Vivendo o que não é meu, perdendo o que é profundo. Ansioso por estar sempre no topo do agora, mas agora me cobre, a alma chora. Vindo aqui já de Polo Azul, que é para estar no clima do nosso tema, para estar gravando esse vídeo, explicando um pouquinho sobre o que pode levar ao vício digital, pois foi pedido de algumas pessoas que eu voltasse a gravar o vídeo com a minha voz, indo aqui conversando um pouquinho, e vocês podem me contar aqui nos comentários o que vocês preferem, se é um vídeo mais direcionado, ou então esse vídeo aqui comigo vem explicando e conversando um pouquinho com vocês, tá bom? Então vamos lá, o que a gente pode falar sobre a questão do vício digital? Primeiro que além dele começar, muitas das vezes gradativo, você tá ali vendo um videozinho, na hora que você vai ver, você já viu 70 videozinhos, né? Tá atrasado já, perdeu seu horário, perdeu seu ônibus, enfim. Né? Mesma coisa um jogo, você fez uma partida ali, tranquilo, dá tempo, mas aí você vai fazer outra, e outra, e outra, e fica naquilo. Isso é o vício digital, que passa a ser excessivo e prejudicial, tanto para a sua saúde, quanto para o seu dia a dia, para as outras responsabilidades que você tem. E o primeiro aspecto que eu queria estar trazendo aqui, ele começa um pouco mais inocente, mas ele pode ser nocivo a partir de um certo tempo. Eu não sei se vocês têm essa vivência, se vocês conhecem alguém que tem essa vivência, que é de deixar o telefone na mão de uma criança. Então, filho, eu preciso resolver as coisas aqui, vai assistindo esse desenho aí, e na hora que você vai ver a criança ficou um dia inteiro no telefone. A criança ficou um dia inteiro assistindo aquele videozinho. E como a gente viu no conteúdo anterior, esses vídeos, os jogos, eles têm, né, esses gatilhos, esses sons. Né? Vou dar um exemplo. Quem que não conhece o barulhinho da Netflix, da abertura? Às vezes você está em outro cômodo da sua casa, alguém ligou a Netflix e opa, o que vocês estão fazendo aí? Vai ver um filme, uma série, o que está acontecendo? Então é isso, são esses gatilhos. Então a criança ela já passa a desenvolver um vício sobre aquele aparelho. Então muitas das vezes ela vai, né, adquirir esse modo não verbal, um modo um pouco mais irritado, mais imediatista, de te mostrar que ela quer aquilo, ela precisa daquilo, e muitas das vezes alguns pais cedem, realmente continuam incentivando aquele consumo. Né? Querendo ou não, a criança já está ali nesse vício. Então, né, tem essa questão da criança se tornar não verbal, tem essa questão da falta de interesse em outras coisas, da falta de desenvolvimento de capacidade, muitas das vezes, crítica, analítica e até mesmo criativa, né? Porque quando a criança está brincando muitas das vezes com quebra-cabeça, aqueles joguinhos de encaixe, ela desenvolve alternativas e um pensamento sobre, olha, isso aqui não vai funcionar, é melhor fazer assim. Então, a criança ela não passa por isso. Então, tem essa necessidade de ter sempre aquele mesmo estímulo, que muitas das vezes pode não desenvolver nada. A gente tem aí alguns joguinhos como, por exemplo, o Coelho Sabido, se eu não me engano, ele tem... Eu não lembro quais séries são, mas eles têm algumas séries de ensino e ele é bem bacaninha. Mas, independente do conteúdo, a gente sempre vai se atentar ao excesso. Então, esse é um ponto que eu queria trazer a respeito do vício na criança, né? O vício digital na criança, e que às vezes acontece de forma inocente, mas às vezes evolui para uma outra coisa. Né? Por exemplo, começou com um desenho, aí passa para um jogo, passa para uma outra coisa, e nisso todo o desenvolvimento da criança está relacionado a um vício. Ela não necessariamente aprendeu alguma habilidade, desenvolveu alguma capacidade, ela não passa por esse processo de desenvolvimento da criatividade, do pensamento analítico, porque ela está presa naquilo, em sustentar aquele vício, independente do conteúdo, né? Ela saiu de um desenho, foi para um joguinho, vai para uma série, né? Então, isso pode intercalar mesmo na vida adulta da pessoa. De ir para o trabalho, nossa, hoje eu não estou conseguindo concentrar em nada porque eu preciso chegar em casa e jogar o meu joguinho. Preciso chegar em casa e ver a notificação que chegou, uma atualização, né? Um episódio novo que chegou. Então, como que isso pode perpassar, sabe? Da infância até mesmo a vida adulta. Outro aspecto que a gente pode estar trazendo aqui a respeito desse desenvolvimento são as facilidades que a gente tem hoje com a IA. Né? Então, a gente tem uma facilidade, a gente não precisa mais ficar procurando, nossa, eu preciso de uma imagem assim, 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 para pôr no meu trabalho, eu não tô achando essa imagem.
você pode muito bem pedir para uma IA gerar isso para você, sabe? Então, a gente tem uma facilidade hoje muito grande. E a gente vê, até mesmo aí na internet, os vídeos de crianças chegando, por exemplo, na Alexa e falando, ai, quanto que é, sei lá, 2 mais 2, sabe? Então, assim, é um vídeo inocente, o pensamento da criança é inocente, ela não sabe o que aquilo pode acarretar. Mas a gente tem que ter esse cuidado, porque a internet ela traz muita facilidade, ela traz muita possibilidade também de desenvolvimento, também de crescimento, de melhora no pensamento analítico, criativo e etc. Até mesmo nas comunicações, porque a gente hoje tem vários grupos online, de comunidades, né, online, e muitas das vezes ajuda para você realmente furar bolhas, realmente pensar um pouquinho fora da caixa, ver as coisas de outro ponto. Mas a gente tem que ter um cuidado com essa facilidade, né, que a IA traz, a internet em si já trazia, que essa questão de dar respostas prontas, mastigadas, a criança ela não tem um processo de pensar sobre aquilo. Ah, isso é isso porque tá no Google. Já me falou que é isso, não tem que pensar sobre, já é isso aqui e acabou. Então a gente tem que ter um cuidado com isso. Realmente ver se aquela criança está entendendo o que ela pensa sobre aquilo, abrir um espaço realmente para escuta, para elas participar e até mesmo incentivar, né, outras formas de ter um estímulo, né, realmente levar aquela pessoa a pensar, tá, você viu isso aqui, mas o que você pensa sobre isso? O que você entendeu sobre isso? Outra questão sobre o vício também pode ser a busca de apoio, de valorização, né, um espaço de escuta e que vá te acolher, que vá te ouvir, que vá, né, ouvir as suas ideias, ouvir as suas opiniões. E nisso a gente tem muitos grupos, né, no Telegram, no Discord, existem muitas comunidades sobre vários temas diferentes, sobre algum jogo, alguma série, a gente tem esses grupos. E o vício muitas das vezes pode se dar por isso. Você não tem um espaço de escuta, você não tem um espaço que valorize aquilo que é importante para você. Isso acontece muito, pode parecer bobeira, mas é nesse, assim, vamos dizer assim, é o pulo do gato. É realmente o ponto que muitas das vezes a criança ou adolescente reproduz um comportamento, reproduz uma certa fala, uma opinião, e o pai fala, gente, de onde que veio isso? Não vi meu filho envolvendo com nada a respeito disso. Mas porque ele procurou um espaço para falar e para aprender sobre coisas. Isso é complicado. Você realmente não participar, uma coisa que a gente fala bastante sobre dessa participação dos pais na vida, né, na internet, dos filhos, ali na vida no meio das redes sociais, do conteúdo que acessa, mas não daquela forma acusativa, sabe? Daquela forma, o que você tá fazendo aí? O que é isso aí que você tá vendo? Você já causa um afastamento, um medo, olha, não vou poder falar sobre tal coisa que vai brigar, não vou poder mostrar tal coisa que vai brigar. Então, você já causa esse afastamento. Agora, quando você tenta entender, realmente participar, estar ali lado a lado, e você fala, o que é isso aí que você está acessando? O que é esse desenho que você está vendo? Você já está entendendo, do que conta a história disso aí? Você está participando, dando lugar para a escuta, né? Você está escutando essa criança, está escutando esse adolescente. Em relação à valorização, eu não sei se vocês já viram uma charge, que é um menininho que na escola ele escuta que ele não é bom. Ele não consegue tirar as notas boas, ele tem dificuldade no aprendizado. Então ele ouve na escola que ele não é bom, ele ouve em casa que o que ele tem para falar, que o que ele tem para fazer não é importante, não é interessante, né? Que ele também não é bom. E ele não tem amiguinhos, então ele não tem com quem passar aquilo que ele gosta, ele não tem como desenvolver, né, a habilidade social dele de conversar, expressar um sentimento, uma opinião, algo que às vezes ele tá guardando ali que ele quer falar, ele não tem esse espaço. Então ele entra no joguinho e tá lá, parabéns, você conseguiu, parabéns, você passou de fase, nossa, como que você é bom. Então ele acaba tendo essa valorização em outro meio. E fica, nossa, por que você passa tanto tempo nesse joguinho? Às vezes ele está tendo reconhecimento, um espaço de realmente entender que ele consegue desenvolver as capacidades dele, que ele tem potencial e que ele não tem em outro meio. Então é outra coisa também a ser pensada. A última coisa que eu queria falar sobre o vício digital é o excesso de informação. Então você entra no Instagram e tem lá como se tornar influenciador, como se tornar, sei lá, coach, como perder peso, como plantar não sei o que, como fazer não sei o que lá. Enfim, você tem ali milhares de possibilidades do que você pode desenvolver, do que você pode ser.
Só que muitas das vezes você não chega nem na parte teórica sobre aquilo, sobre como realmente se tornar aquilo, como entrar naquele meio. Você não chegou nem na parte teórica, quanto mais na parte prática. E tá ali acumulando mais informações sobre o que você pode desenvolver, o que você pode ser. Então, assim, eu acredito que ninguém aqui conseguiria fazer 8 faculdades ao mesmo tempo. Aprender 8 línguas ao mesmo tempo. Sabe? Tudo junto, misturado. Então, é complicado essa quantidade, esse excesso do que você pode ser e a inutilidade disso tudo. Então, muitas das vezes você tá ali, não, mas eu tô vendo isso daqui, que é porque eu vou aprender como desenvolver tal coisa. E no final você não fez. No final aquilo dali ficou, né? Eu vou me inscrever em 50 workshops aqui para eu poder aprender 50 coisas diferentes. Tudo ao mesmo tempo. Então, muitas das vezes você não viu nenhuma aula. Você não chegou nem a ler, né, o que tá ali, o preparatório, né, uma apostila. Você não chegou nem mesmo nessa parte. Fica tudo muito no ideal de começar a fazer, de poder ser, e fica pro plano, né? Realmente só para essa parte mais imaginária. Mais o story, mais sumido. Me convenço que preciso disso tudo pra sorrir. Mas o que eu preciso e quem é que vai me ouvir?